Graça e paz, queridos. Estamos aqui no nosso quarto episódio do Bíblia Podcast. Graças a Deus. Um sonho que, pelo que eu estou vendo, vem se consolidando. Um dia eu desejei estar à mesa, e nem entendia desse conceito podcast. Eu desejei estar à mesa reunido com pessoas para estudar Bíblia, falar sobre Bíblia, difundir a Bíblia de alguma forma, buscar interpretações que muitas vezes a gente passa batido. E graças a Deus, para a glória de Deus, hoje nós estamos aqui com o nosso quarto episódio do podcast. Eu não imaginava, pastores, que seria um podcast, essa ideia que estava latente no meu coração, esse desejo que estava latente no meu coração, eu sempre me vi diante de Deus, sempre me vi, sempre desejei estar à mesa. Eu não precisava ser nada gravado, não. Nem precisava dessa estrutura, nada. Eu só queria estar à mesa com pastores, com pessoas, não precisa nem ser pastores, com pessoas que têm essa alegria de estudar a Bíblia, de falar sobre Bíblia, de discutir, que é o que normalmente a gente faz quando a gente se reúne, né? Então, e eu tô assim, eu me sinto muito bem aqui. Me sinto muito bem aqui, não porque é um podcast, não por causa dessa estrutura maravilhosa que nós temos aqui, não porque eu tenho a necessidade ou a carência de ser televisível, né? Ou queira alguma coisa desses valores aí que normalmente o ser humano está habituado a ir atrás, principalmente nessa realidade que nós temos de mídia hoje, né? Essa mídia mais popular. Nada disso. A minha alegria e essa sensação de realização que eu tenho aqui é por estar aqui sentado e falando sobre algumas questões relacionadas à Bíblia, porque a Bíblia ela não é um conteúdo muito fácil de se absorver cá para nós. É necessário um pouco de reflexão, uma dosezinha de hermenêutica aqui, uma dosezinha de estudo ali, para a gente poder entender de maneira mais profunda o que é que Deus espera de nós. Não é assim? Verdade. Mas hoje nós temos um tema extremamente especial. Aliás, eu digo isso todos os temas, né? Porque toda vez que a gente senta aqui para poder conversar sobre um conteúdo bíblico, é algo a mais que vai ser acrescentado na sua vida. E digo mais, como eu tenho aprendido aqui. Como é bom sentar e conversar aqui, porque às vezes a gente faz uma leitura, eu acho que vocês estão habituados com isso. A gente faz uma leitura, tem uma interpretação, tem uma noção, a visão abre para algo, aí o irmão vai ler, tem um outro pensamento, desperta para uma outra percepção, e a gente olha e diz, é mesmo. Ou Por que então que eu não... você lê hoje é uma leitura, você interpreta de uma forma, vem a luz para você de uma forma, amanhã você faz a mesma leitura, já vem uma outra. Isso, Né? perfeito, perfeito. Às vezes é você mesmo É. que vai fazer uma segunda leitura e tem ali um outro despertamento para uma outra coisa. É como se realmente aquele ditado que a gente costuma dizer que a palavra de Deus se renova, né? É uma coisa bem palpável para os nossos dias. Bem. Mas vamos aproveitar aqui que o nosso amigo e amado pastor Ezequias já está aqui conosco. Vou passar a palavra para ele se apresentar. Em seguida, nós temos aqui o pastor Marinho, que é também um co-pastor da mesma igreja. Você vai falar, pode ficar à vontade, falar da igreja, como é o seu trabalho lá, quanto tempo está à frente. Aliás, isso é uma pergunta que eu tenho destinado a todos os pastores. Quanto tempo de caminhada? E aí o senhor já responde e pode dar continuidade. Uau! Que maravilha, Thomas. Rapaz, eu quero parabenizar você por essa iniciativa, por esse trabalho tão belo, tão lindo, e que está dando essa oportunidade para amigos amigos homens de Deus e mulheres de Deus, que com certeza irão vir aqui para Está estar... faltando trazer mulheres de Deus que não apareceu Olha aqui aí, ainda. Já é, tá vendo? ó Deus cobrando. Né, não? Para vir fazer esse trabalho lindo, maravilhoso. À sua frente está aqui uma pessoa aqui, ó, e é ele também que gosta desses momentos. Depois ele vai se apresentar. É mesmo? É. Olha aí. Mas, enfim, eu sou o pastor Ezequias Bonfim, né? Eu sou um pastor de raiz assembleana, toda a minha família, né, é da Assembleia de Deus. Mas, ao vir para Paraíba, a gente continua ainda na Assembleia de Deus, só que em outro que a Assembleia de Deus era... Várias ramificações, né?
Então, a gente tem o Belém, tem Madureira, né? E a gente ficou em Madureira 17 anos. 17 anos. Antes era só esses dois, não é, pastor? Belém e Madureira, né? Era. Eu chamava Missão, né? Você vê Missão e a Madureira, era Madureira. isso mesmo. E a gente ficou na Madureira, mas foi quando Deus começou a me inquietar sobre um projeto mais livre e que tem tudo a ver com o tema de hoje, sabe? Sim. Então, eu comecei a orar ao Senhor, comecei dizendo para Deus, Deus, é isso que o Senhor quer para mim? E foi quando fui levado para trabalhar em Campina Grande, a gente foi para lá e começou a arder no meu coração o projeto que hoje é chamado Redenção. Então, em 2008, foi inaugurado o Ministério... Quem é pastor entende essa ardência. Entende. Mano, mais ardia mesmo. Eu dizia para minha esposa, filha, eu estou grávido, meu filho, eu estou grávido. Está gerando aqui, está ardendo dentro de mim, e ela nem aí, ó. Ela nem aí. Ela engravidou junto com o senhor? Não, a de princípio imediato, não. Foi necessário nascer mesmo a igreja no dia que nós anunciamos que não estava mais, que estava de saída do ministério, né? Sim. Até então ela não sabia, nem eu falei para a igreja nenhuma que eu estava com um projeto, eu não falei para o povo. Mas quando eu disse que no dia tal eu estaria entregando a igreja e que viesse para a reunião, o pessoal viesse, que quem sabe o pastor... O senhor já estava pastoreando uma assembleia, é isso? Sim. Perdão. Tá. E quando eu vim para João Pessoa, eu fui auxiliar alguns pastores aqui. Eu vim trabalhar com o pastor Elialdo, e passei 7 anos com ele, trabalhando, sendo co-pastor, sendo tesoureiro, secretário dele, servindo ali. Sendo co-pastor e também cheguei até a ser vice-presidente com ele na obra. Uhum. E saí dele e fui trabalhar com o outro pastor, né, que era o pastor Idelbrando, um homem de Deus, um amigo, que forma pessoas, né, qualquer jeito dele, né? Então, passei mais 10 anos com o Ministério de Madureira. Então, lá do Cristo. E começou a arder comigo, e quando... Sim, ele me chamou para trabalhar, para dirigir uma igreja em Mangabeira, em 2001. Então, desde 2001 que eu estou à frente, realmente, de um rebanho, né? Uhum. E fiquei de 2001 até 2008, foi quando a gente saiu para abrir a Redenção. E quando eu anunciei no domingo que terça-feira estaria uma caravana aqui, os irmãos não percam, não sei o quê, com certeza estaria aqui o presidente e tal. A minha esposa foi, terminou o culto, nós saímos, minha esposa perguntou, o que é que está acontecendo, filho? O que é que está acontecendo? Que eu não estou sabendo de nada. Aí, uma irmã que estava conosco, que até hoje estão conosco, o casal, disse assim, missionária, a redenção nasceu. Foi um momento bem emocionante, porque a gente saiu para lanchar, e isso marca comigo, porque sabe aquele momento de você levar a mãe para um hospital para ter o filho, e o pai fica naquela euforia, naquela alegria? Pronto, eu fiquei assim, num momento mesmo de alegria, mesmo de felicidade, e comecei a mostrar para ela, filha, está acontecendo assim, já falei com o pastor, vai ter, vai ter uma reunião, tal. Aí a irmã disse, a redenção já nasceu. A redenção, ela nasceu, quando eu anunciei isso aí, 15 dias antes já tinha um jovem alugado um prédio em Mangabeira e tinha me dado a chave. E disse, vá para fundar a igreja. Olha. Eu disse, não, meu irmão, não posso não, eu tenho que falar primeiro com meus pastores. Aquela coisa de lealdade, sabe? De fidelidade, de lealdade com a liderança, né? Aí eu tinha em mim e fui formado assim, e tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, vai falar hoje aqui, sobre essa coisa de lealdade. Lealdade à sua liderança, fidelidade. Então eu disse a ele que eu não poderia sair sem antes falar com meus pastores. Então marquei uma reunião, fui falar com ele, foi quando eu decidi entregar a chave da congregação a qual eu ministrava, né, lá. E, para a glória do Senhor Jesus, a gente inaugurou a redenção no dia 15 de maio de 2008. Hoje já vai fazer já 15 anos, né? Já completou 15 anos de fundação do ministério, que nós estamos aí nessa caminhada.
E estamos aí. E eu louvo ao Senhor porque esse tempo Deus preparou esse amigo, que ele vai se apresentar também, para que já trabalhar comigo na congressão, lá no ministério lá. Ah, já? Sim, já trabalhar, já era meu. Não meu lembro do pastor, não. Então, ele ficou um tempo, né, lá no ministério, continuou lá, mas foi para. Ele vai falar, e vai É, falar um pouco dele. é. E Se veio, deixar, né, pastor se Mário? deixar, né, Se não? deixar, né? Mas é isso, é isso. Eu sou esposo da Vanísia, né? Tenho 4 filhos maravilhosos, 2 netos lindos. E quando foi que só a nível de curiosidade, quando foi que a esposa Pronto, abraçou? quando foi anunciado, quando foi falado Ela que entendeu, né, o que estava acontecendo? quando ela entendeu de que, até enquanto eu escrevia, colocava no papel, ela disse, não quero, eu não quero. Eu passei esse tempo todo ao lado de papai, que o pai dela foi 38 anos pastoreando igrejas. Ah, foi? Foi. Então, Olha. meu sogro era um desbravador na Assembleia de Deus. Muitas igrejas ele construiu, muitos refeitórios. Teve igreja que ele passou três vezes, né, nesses locais, né? E minha esposa dizia assim, eu não quero, passei essa vida minha toda a minha vida ao lado de papai, vendo ele contar moedinha, não sei o quê, papapá, eu não quero ter, eu quero trabalhar, eu quero ter meu negócio, eu quero ter minha vida social. Disse, amém, meu amor, amém, amém, amém. Mas aí foi quando eu O que disse... é totalmente compreensível, Compreensível, né? Porque eu não tenho uma jornada tão longa quanto a do pastor, mas eu aprendi a respeitar o não entendimento das pessoas em relação ao nosso chamado. Deus, quando nos chama, ele cria um elo, um laço, um relacionamento conosco, e a gente muitas vezes nós não somos compreendidos. Não somos, e não adianta você relutar e querer explicar, porque é um mistério entre você e Deus. Agora, no decorrer da caminhada, Deus vai te respaldando, e aí quem está à tua volta vai acreditando que realmente Deus tem um negócio contigo. Quando a gente estava no outro ministério, que ela disse assim, eu não quero ser esposa de pastor. Eu já era. Ela disse que não queria estar à frente de igreja nenhuma. Eu não quero. E ela ficou. A gente foi trabalhar em Santa Cruz de Capibaribe com um restaurante nosso, que eu tinha um salão de cabeleireiro, né? Que eu era, né? Ah, o seu era? Era, Olha que sim. coisa! Tinha meu salão. Eu fui barbeiro. Né? Olha aí. É. E tinha um restaurante, e funcionava tudo bem. E eu estava cuidando da minha família. Mas quando eu recebi o chamado, né? Acabei que priorizando somente o chamado. Hoje, com o entendimento que eu tenho, eu não abandonaria minha profissão. A minha profissão para seguir o ministério daria muito bem para mim conciliar. O senhor acha que conseguiria conciliar? Sim, porque Será? da forma como eu lido hoje com a igreja. Com a eu lido com a experiência, o igreja. jogo de cintura que conquistou, né? Isso porque antigamente dizia assim, ou você fica na sua profissão, ou você vai ser pastor. Decida o que é que você quer. Foi quando minha esposa estava lá em Santa Cruz, minha esposa disse, filho, você vai para a reunião do ministério? Eu disse, vou, sim. Você vai e Deus falou comigo. Se o pastor me chamar você, a gente vai embora. E eu vim para a reunião no início do ano, em janeiro, em 2008. Aí foi quando ela abraçou definitivamente. Foi quando Deus pegou ela no cantinho, lá, e o pastor me convidou, disse que queria me trazer para pastorear em Mangabeira, e eu fui pastorear e ela disse, vamos, pronto. E aí começou essa jornada ministerial. Mas o nascimento da redenção, ela não queria, porque ela disse que via a situação do pai dela, não sei o quê, papapá. Mas quando foi anunciado que realmente a redenção nasceu, aí ela, é aqui. Aí começou a projetar na mente dela como vai ser o ministério de mulher e tal. Porque Deus me mostrou assim. Aí foi. Então vamos embora. Amém. Aí estamos aí, né? Há 15 anos na frente do Ministério Redenção. Glória a Deus. E aí, pastor Marinho, será que agora o senhor fala? Fica à vontade, pastor Marinho. Vai ser grande, viu? Eu gosto de falar bastante, viu? Eu gosto de falar bastante. O pastor Ezequiel parece que é da mesma vibe. Não é não? Mas vamos deixar ele. Eu gosto de ouvir. Ele gosta de falar também. Ele é da área mais de sábio, marketing. Ele já tem uma sabedoria a mais. Fica à vontade para se apresentar, pastor. Bom, eu estou com o pastor Ezequias no Ministério Redenção, acho que há 4 anos, né, pastor? 4 anos. 4 anos. Só que desde o início da minha caminhada, eu me converti em 2000, e aí 6 meses depois da minha conversão, eu já estava congregando com ele em Mangabeira. E
rapidinho ele passou a mala dele para eu carregar. Dividir um pouco, né? Dividi um pouco, assim, eu já tinha meu trabalho na obra secular, como tenho até hoje, e sempre optei por ser um pastor auxiliar. É uma opção minha. Então, sempre fui ativo no outro ministério lá, o qual ele Agora, falou. deixa eu lhe perguntar, porque eu ainda vou abraçar uma informação que ele trouxe aí, agora vou pegar o senhor aqui. Essa opção de ser auxiliar seria pela razão de ter a necessidade de manter um trabalho secular? E o senhor entendeu que se não for auxiliar, o senhor não conseguiria desenvolver o seu trabalho secular de maneira mais saudável? Sim, opção A, sim, isso mesmo, Exatamente. isso mesmo. Depois nós vamos bater um pouco em cima dessa A coisa tecla aí. sempre foi bem clara na minha cabeça. Ele é muito fervoroso na profissão dele, naquilo que ele exerce. Ele abraça para fazer com muita maestria. Eu conheço ele. Isso. Então, aí a questão é, essa maestria na sua profissão, que ainda não sei qual é. ela seria diminuída se o senhor tivesse à frente de uma obra? Com certeza, com certeza. Pois bem. Então, Só deixar no ar isso aí para depois a gente ver. conseguindo conciliar as duas coisas, como eu consegui, daí foi uma opção minha e creio que Deus tem aprovado essa minha função, digamos assim, creio que não menos nobre, De de um jeito pastor nenhum. auxiliar. De jeito nenhum. E aí eu tive uma temporada há 4 anos atrás na cidade de Patos, passei 5 anos na cidade de Patos, retornei e ao retornar saí do ministério a qual eu estava e voltei, Abraçou. Aí. abracei o Ministério Redenção com o pastor Ezequias, vi que a mala dele estava no cantinho lá, peguei a mala. Peraí, pastor, deixa eu estamos ajudar aí. aqui. Deixa eu Ajudar. carregar pelo menos a mala. Né? E estamos aí. Amém, glória a Deus. Eu entrei nesse mérito da questão, nós vamos entrar no assunto. Hoje eu acho que eu ainda não falei do nosso tema, né? Nós vamos tratar hoje um pouco a respeito do humanismo dentro da igreja, né? Como foi que esse conceito começou a participar e adentrar dentro da igreja. Alguns conhecem também como antropocentrismo, né? Que é a ideia de que o homem é o centro das atenções, é o homem que deve ser entronizado, né? Isso vem, assim como outras coisas também, vem adentrando, né, tomando certo espaço na igreja, que, ao meu ver, e quando eu digo ao meu ver, eu digo sobre a luz da Bíblia, isso vem causando um mal entendido, né, nas ovelhas, e as ovelhas vêm se confundindo como é que realmente deve se portar enquanto cristão, qual é os pensamentos, os fundamentos, os princípios de um cristão. Aliás, esse é o 4º podcast e nós estamos difundindo bastante essa questão de igreja bíblica, pastor bíblico, cristão bíblico, porque, para mim, hoje, eu vou dar a minha opinião aqui, você fica livre aí para discordar, tá? Para mim, hoje está claro e transparente que nós temos cristãos bíblicos e todo o restante. Né? E ser um cristão bíblico tem sido cada vez mais difícil de se viver, porque a proposta para ser um cristão bíblico é um contraponto à ideia do humanismo. Isso. É um contraponto. É. Né? E aí a gente vai entrar nisso aí. Agora me diga, pastor, lá na redenção, essa questão de humanismo, o senhor já tem essa preocupação? O senhor já lidou com esse tema? O senhor está acompanhando? Qual é o pensamento que o senhor está tendo no momento? O senhor acha que já tomou espaço suficiente para a gente se preocupar? Ou ainda é um movimento novo? O que é que o senhor pensa a respeito disso? Meu querido Thomas, esse movimento, isso é muito antigo, a gente sabe disso. Lembro-me que certa vez eu fui para uma festividade de uma pessoa e quando cheguei lá, que vi aquela entrada triunfal do cara, foi formado um corredor com os guardiões das agulhas negras. Essas pessoas, no caso, seriam quem? Seriam os líderes? Os líderes. É? Foi no aniversário dele, sabe? E foi dado a oportunidade dele passar pelo meio daquele povo lá.
Entrou marchando, não? Não, mas ele entrou com muita, sabe? Ele Pompa, né? foi com muita pompa. E quando chegou lá, sentou em Tinha uma capa vermelha sobre ele também, não. Tinha não, mas tinha lá no trono, lá onde ele Tinha um trono. terminou, entrou lá e sentou lá naquele trono, ficou muito lá. Meu irmão, aquilo me deu um nojo tão grande. Mas o senhor disse que isso já faz muito tempo, é? Faz muito tempo, faz muito tempo. Bateu um nojo tão grande em mim dessa coisa, dessa pompa do homem, de que tem que estar aqui engrandecendo o homem. A gente sabe que isso não é de agora, isso vem de muito tempo, da idade medieval, isso vem. E eu disse, eu não quero na nossa igreja isso, eu não quero. Convidei uma pessoa para ir à nossa igreja, há muitos anos atrás, quando a gente fundou a igreja, que ele chegou na igreja que viu, a nossa igreja não tem cadeira lá no palco, não tem. Sim. Certo? Aí ele fez, Ezequias, rapaz, como é que tu se acostumou com isso, hein? Esse negócio de igreja. Ele disse, meu irmão, é aqui, ó, é aqui. Deus já trabalhou em mim, aqui, na minha mente. Porque já dá ideia logo. Quando você chega no canto, que está lá os tronos das pessoas sentadas ali na frente, nada contra, eu sei que tem pessoas ali, pessoas que trabalham nos seus lugares, mas são bem humildes, bem Sim. Né? Varia de indivíduo para indivíduo. Né? Isso. Mas tem aqueles que se apoderam do seu trono lá, e eu sou aqui, o pastor daqui sou eu, o chefe daqui sou eu, o dono daqui sou eu. E a gente tirou. Eu disse, meu irmão, aqui, eu gosto dessa coisa aqui, dessa comunidade. Outro dia ele fez referência lá na igreja, ele pregando e falando isso aí. Por que o pastor Ezequias não usa as cadeiras aqui no palco? Por quê? Por causa disso. O importante na igreja é quem está ali no espaço, recinto. no mais aberto. Sabe? É quem está ali. Então, você está falando para uma plateia, você está ministrando para alguém, e você saiu dali e senta junto com eles. Eu sempre tive isso, de gostar de estar junto do meu povo ali. Pastor, nós entendemos que a nossa função enquanto obreiros vamos pegar um avião, por exemplo. O piloto tem a função clara, definida, ele tem um copiloto, se for uma aeronave grande porte, tem mais um terceiro, o orientador, aí tem a tripulação e aí o restante passageiros. Os passageiros. Então, assim, nós entendemos que obreiros, cada um tem sua função definida. Sim. Então, por que ele tem que ter lá o seu lugar de honra se ele está trabalhando como os tripulantes do avião? Então, agora você deu a palavra-chave, que ela tem o seu ponto de vista saudável, mas adoeceu. Tem outros viés. Adoeceu. A honra, ela sempre foi trabalhada, a honra, ela tem a sua dignidade. Honrar uma outra pessoa é nobre, honrar ao nosso líder é nobre, é uma questão de respeito, honrar as pessoas, nos dar alegria, né? Então, o conceito honra, ele tem a sua nobreza. O problema é quando essa honra toma conta do nosso coração, né? Nós somos falhos, né? Isso, qualquer um de nós aqui poderia ser fisgado por essa doença. Poderíamos ter nos contagiado, poderíamos ter nos sentado nos manjares do rei. Né? Mas alguns não venceram isso e se entregaram por completo. E aí a honra passou a ser tratada com um tom de idolatria. Né? O pastor tocou aí em alguns pontos bastante importantes, né? Nós não vamos falar em nome de denominação aqui, mas nós sabemos quais são as denominações que fazem uso da parte do palco e a chamam de altar. Né? Então, eu acredito que tudo no princípio, pastor Marinho, começa com boas intenções. Tudo no princípio começa com boas intenções. Aquilo que deveria ser um altar com o objetivo de engrandecer a Deus de alguma forma, sabendo que ali nós teríamos obreiros honrados e dignos, né? E ali foi, de fato, e é, até hoje, um lugar de honra. Né? Ali é. O problema foi que este lugar passou a ser desejado de maneira vaidosa.
E aí, nessa busca, né, de conquista, passou a ser um alvo de conquista, ou seja, pura vaidade. Isso. Eu digo isso porque eu vivi isso. Eu tive essa vaidade. Eu fui fisgado com isso aí quando eu era jovem, e eu sei que tem muitos jovens que vivem e aspiram e trabalham ali dentro da igreja com o objetivo de galgar aquele lugar, porque aquele lugar é muito especial. E deve ser especial mesmo. Eu não quero menosprezar nem desprezar o conceito da honra. A Bíblia diz que, né, Thomas, quem almeja o episcopado, Isso! excelente Perfeito. obra almeja. Perfeito, perfeito. Agora, almejar o episcopado para domínio de outrem é um perigo. Aí já começa a ser uma doença. Como eu falei, fiquei 10 anos trabalhando como pastor, nunca levei a igreja à rebeldia, ele é prova disto, nunca levei a igreja à rebeldia a se rebelar contra meus líderes. Todo tempo eu usei de fidelidade e lealdade. Ali eu representava ele, eu era ele ali naquele lugar. Sim. Certo? Tinha... Como eu disse, a honra do pastor ao seu líder, ela deve existir. Isso é. Mas ela não pode ultrapassar o que é saudável para o doentio. Não pode. E aí ele vai voltar a falar eu interrompi dele. o pastor Mário. Não. Mas assim, na redenção, eu e ele estamos à frente. A efeito de documentos, está lá sentado que Ezequias é o presidente, Vanise é a vice-presidente. Sim. Mas a minha esposa, ela não almeja isso, ela não quer. Ela não quer título. E ele sabe disso. O quanto ela lidera muito bem a área do louvor lá na frente, parece até que ela prega bem. Mas ela não detesta estar aqui de frente para o povo. Ela detesta isso aqui. Ela não gosta, ela estava falando ontem, dando esse exemplo ontem, ela detesta eu até pensei câmera. que o senhor viria com ela. Não, ela não veio. Ela não gosta disso. Foi quinta-feira ela falando, Ezequias é amostrado. Ezequias é amostrado. Já eu me escondo. Procuro ficar lá nos últimos cantos. Ezequiel onde chega, sabe? Então, mas é verdade, o senhor onde chega, eu sou briga mesmo. mas é natural de mim, sabe? É natural de mim. Eu acho natural isso no senhor também. Então, não acho que seja... na igreja, eu sou ele e ele é eu. Então quer dizer que lá todos somos redenção. Isso. Nem eu tenho inveja dele e eu sei que ele não tem de mim. Sim, e a gente muito trilha, saudável. A gente trilha um caminho muito saudável. E eu tenho a maior reino, confiança de deixar, meu irmão, meu pastor, estou viajando, eu quero viajar, eu preciso descansar. Vá, meu pastor, pronto. E é assim. Ele cita muito um exemplo, Thomas, lá de um certo evento lá do ministerial que nós participamos, e ele já como pastor, as irmãs, depois de almoço para 400 pastores, né, obreiros e tal, ele foi lá, ele viu o trabalho das irmãs lavando os tachos pesados lá e ele saiu da fila e foi lá ajudar as irmãs. E um pastor passou, viu o pastor Ezequias lá com os caldeirões, com os tachos, e falou assim, pastor, esse lugar aí não é para o senhor não. E ele falou assim, não, é para a gente, vem para cá, vem ajudar também. Vem pra cá. Ele gosta muito de citar esse exemplo aí. Ontem até mesmo porque liderança não se faz como... Não se constrói um líder, um chefe. Um chefe é um chefe, mas um líder, ele não lidera dando ordens. Um líder, ele lidera mostrando como faz. Por exemplo. Por exemplo. A gente que... Bom, enfim, muitos que estão assistindo aí serviram o Exército, e em especial lá no 15, onde eu passei em Cruz das Armas, lá tem uma frase pintada na parede até hoje. Aqui se aprende a liderar pelo exemplo. É muito Perfeito. isso que a gente pratica. Não tem outro conceito de líder. Não tem. Não tem. É isso, é pelo exemplo. O problema é que nós fomos educados, nós aprendemos errado. Né? E aquilo que a gente aprende errado, a gente toma por certo. Certo. E aí a gente vive nesse erro até um despertamento que a gente vai ter ou estudando, ou através de um podcast hoje, né? A gente pode ter um despertamento hoje, graças a Deus os podcasts estão nos trazendo bastante conteúdo. Agora, falando em trazer bastante conteúdo, está trazendo bastante conteúdo errôneo também, né? Também. Bastante conteúdo equivocado também. E aí a gente tem essa preocupação dos dias de hoje
para o indivíduo, para as nossas ovelhas, né? No caso, hoje eu não estou pastoreando, estou auxiliando o pastor Robert lá. Na verdade, eu ainda estou chegando na igreja ainda, né? Estou passando ainda pelo protocolo de avaliação, né? Lá tem toda uma coisa, né? E aí, mas o pastor Robert é uma pessoa que, não sei o que foi, acontece isso, né? A gente se aproxima de alguém e adquire um carinho, uma coisa, e eu vejo que não sou só eu, não. Eu vejo que naquela reunião de pastores, eu vejo que alguns outros pastores olham o pastor Robert com um certo respeito, né? Todos carinho. Ali tem né? muito carinho pelo Robert. Então não é um problema comigo. É ele que tem mesmo essa coisa de abraçar. E eu louvo a Deus por isso. Eu estava realmente precisando na minha vida de um pastor tão atuante como ele é, porque esse é outro detalhe. Pastores que pastoreiam. Isso. Porque hoje nós estamos servidos de pastores de título aí. Eu falo muito que a gente tem muito hoje pastores administrativos. Pastores que sequer sabem onde algumas ovelhas moram. E olha lá se não souber o nome. Esse é um problema. Pastor que não esse sabe é um nem problema. o nome, né? Perdeu a referência do conceito de pastor, do significado de apacentar, perdeu completamente. Bom, mas eu queria entrar no assunto aqui agora, porque aqui a conversa, quando a conversa é boa, o relógio ele dispara. É verdade. Você sentiu que passou 40 minutos? Estava observando aí não meu passou, Deus já. Né? Para mim foi 5 minutos, mas vamos lá. Nós não vamos tratar aqui do conceito humanismo do ponto de vista histórico, tá? Porque do ponto de vista histórico a gente vai puxar o gancho, certo? Porque o significado de humanismo ou antropocentrismo é o seguinte, de acordo com a Wikipédia, que é a filosofia moral que coloca os humanos como os principais numa escala de importância, ou seja, no centro do mundo. Isso. Agora, que compatibilidade isso tem com o cristianismo? Ora, vista que a principal proposta do cristianismo é morra. Morra. Eu queria digerir isso daí. Que compatibilidade é essa que, para a nossa realidade dos dias de hoje, a dizer mais próximas dos tais pastores coach, né? Que realidade é essa aonde se aplica e se ensina? Da onde veio esse ensino? De que você é o centro da atenção, porque eu não consigo encontrar. E aí, eu queria entender como isso surgiu, pastor. Bom, deixa eu dar uma pincelada aqui. Fica à vontade, meu rápida, pastor. De que nos anos 90, uma música baiana, à época, muito sucesso, tocada em todas as rádios, já me chamava a atenção, porque no contexto dela, ela falava assim: para quem vive lá no morro, para quem mora nas encostas, aonde o diabo faz festa, aonde Deus virou as costas. Olha aí. Uma música muito conhecida, muito popular à época, e aquela frase me chamava a atenção. Aonde Deus virou as costas, desde quando Deus virou as costas para o homem? Então, essa música traz muita coisa do Adão. Transferir a responsabilidade para Deus, porque Deus é a causa de todos os nossos problemas e eu sou o centro das atenções e eu não mereço passar por esses problemas. E a culpa sempre vai ser de Deus. Como uma certa pessoa bem ligada a mim diz: por que todo mundo se dá bem e eu não? O que é que Deus tem contra mim? Eu escuto muito isso. O que é que Deus tem contra mim? Eu escuto muito isso. Então, eu acho que é bem por aí, né? Tirando a questão histórica. E às vezes a frase ela vem de um crente. E o crente está olhando para a vida do ímpio, sendo bem sucedida, e perguntando: o que está acontecendo de errado? Por que o ímpio está galgando degraus, né, e eu não estou? Entendeu? É bem assim. Eu passei essa situação agora. Eu tô enfrentando... Vocês querem mais um cafezinho? Eu quero mais um café. Então fica à vontade, Fernando. O meu tem ódio. Em um certo processo que eu estou liderando, 4 pessoas, 4 ímpios para receber, 3 ímpios e um crente para receber suas porções. Os 3 ímpios receberam esse mês. E a pessoa crente não recebeu, ficou pro próximo mês. E aí? E aí ela liga para mim e fala assim: por que logo eu?
é muito do que eu falei assim. Por que Deus faz isso comigo? E aí, o senhor tinha uma resposta? Porque às vezes a gente fica sem resposta. Né? Tenho. Amém. E a resposta compartilhe justamente conosco aí. era uma palavra que a gente estava essa semana, pastor Ezequias, trocando essa informação, essa bola aqui. Justamente Lucas 4, versículo 8. Ah, estou abrindo Lucas aqui para falar a respeito de outra coisa. O senhor já vem, Lucas? Vamos lá. Então, faz favor. Não, vamos lá faz no favor. 4. Lê aí, 4:8. Lucas 4:8 aí. Vamos lá, Lucas 4. Lucas 4:8. Você que está aí Vamos nos lá. acompanhando, tome sua Bíblia aí, porque o nome desse podcast aqui é Bíblia Podcast. Vamos lá. Lucas 4:8, por gentileza. Vê o que é que está... Nosso amigo Fernando já está nos auxiliando, já colocou ali na tela. Mas quero parabenizar ele pelo trabalho, o serviço aqui, né? Servindo aqui. Ele é extraordinário. É um diácono, viu? É um diácono, é um servo. É um servo de verdade mesmo. Ele serve na obra também. E isso deixa um ambiente tão gostoso, né? Tão, bem agradável. É quase uma igreja isso Não aqui. Não? Lucas 4:8. 4:8. É. O pastor quer ler ou sou eu que vou ler? Diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Não é? Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Já deu uma. Pronto. Já deu uma. deixa É aqui justamente no que eu estou discorrendo aqui, quando a gente começa a buscar esses interesses materiais acima de tudo, a gente acaba caindo nesse abismo, nesse erro aí. Quando... E isso nem nada tem a ver, pastor, com apologia à pobreza. Não. Nada tem a ver, porque parece que existe é uma palavra que eu carrego comigo até os últimos dias da minha vida. O extremo é onde está a doença. Isso. O extremo é sempre onde está a doença. E há um ponto de equilíbrio que aí é onde é que você vai galgar realmente valores Sim. e conquistas saudáveis. É o ponto de equilíbrio. Né? O pastor está falando a respeito de que nós não podemos viver com prioridades dentro de um mundo secular, de uma vida secular, né? Tomando isso como principal fonte de motivação. Isso, porque a partir do momento que algo não vem para a minha mão que eu desejava muito, aí eu faço igual a música, eu transfiro para Deus aí a culpa. A responsabilidade. É isso que dá. O pastor Ezequiel sabe que eu gosto sempre de citar exemplos meus, principalmente quando eu estou pregando. E o meu filho, ele tem um canal no YouTube sobre máquinas, carros e motos, ele trabalha com isso, e eu acompanhei meu filho numa cidade aqui do interior, numa garagem milionária, numa cidadezinha do interior, de Esteiro, e o cara na garagem, ele tinha lá Ferrari, Audi Q8, BMW M3 Competition, enfim, eram 5 carros lá que Gabriel falou que juntando daria aí quase 20 milhões de reais. Sim. Conhece, né? E aí o filho do dono lá da garagem estava acompanhando o Gabriel e tal, e aí em determinado momento ele chegou para mim, eu estava só observando lá, Gabriel filmando tudo, e ele falou assim, qual dos carros aí lhe chamou mais atenção? E aí eu coloquei a mão no ombro dele e falei, querido, nenhum. Me chamou a atenção seu pai. Seu pai está passando por esses problemas assim. E o cara foi às lágrimas. Porque eu queria um Q8 daquele, lógico que eu queria. Lógico. Mas isso não é, nunca vai ser, digamos assim, motivo da minha alegria e da minha tristeza. Eu entendo. Pode até ser motivo da alegria, né? Não tem como, né? Não vai ser sua motivação. Isso, obrigado, pastor. Não vai ser minha motivação. Não vai ser minha motivação. Minha motivação é o que eu disse a ele. Sabe o que é que eu me interessei nessa garagem aqui? Conversar com seu pai, cara. Eu preciso conversar com seu pai, urgente. Eu preciso ajudar seu pai. E a gente está amigo até hoje. Amém. Por conta desse momento. Então, eu acho que é disso que a gente está falando aqui, sabe, Pierre? E o que nós vemos mais e mais são líderes buscando essa garagem milionária e parte da igreja caminhando
para também construindo uma ideia de que esses resultados materiais são sinais de que você está sendo aprovado. E o não material é sinal de que você não está sendo aprovado. bingo. Isso. E bingo, aí o indivíduo que não está galgando as conquistas materiais está adoecendo bingo. e se perguntando todos os dias, o que é que eu estou fazendo de errado? Por isso que essa senhora, né, olhou para as outras pessoas e disse, por que eu? O que é que tem de, a pergunta dela, na verdade, é essa. O que é que tem de errado em mim? Aonde é que eu estou errando? E as pessoas vão adoecendo, e às vezes passa, pastores. O antropocentrismo está tão grande no ambiente eclesiástico que a gente está vendo uma igreja vivendo uma época de grande rebeldia, justamente porque tem esses podcasts e eles estão sendo informados de muitas coisas. Mas, porém, tem que saber o que é saudável, saber o que é separar as coisas. Sim. E está sendo demonstrado os carrascos dentro das organizações eclesiásticas que querem levar as pessoas, ou humilhar as pessoas, sabe? Pisar nas pessoas. Controlar as pessoas. Controlar as pessoas, porque eles dizem que ele é o dono dali, porque ele é o cara, e se mostra o cara, o homem dali. Porque, na verdade, nós estamos vivendo uma realidade eclesiástica, né, onde realmente esse espírito de propriedade ministerial ela é bem contundente. Ou seja, meu ministério, minha igreja. Né? Mas minha não porque você está pastoreando, minha no conceito de propriedade. Naquela reunião que a gente estava lá, segunda-feira, tem um dos nossos colegas ali, um dos patriarcas ali, que diz, ele detesta quando alguém diz minha igreja, lá na minha igreja. Ele sempre diz lá, quando ele tem fala, minha, porque a igreja não é sua. A igreja, nós não temos nada. Agora sim, nós estamos cuidando daquilo que é do Senhor como uma joia que Deus pegou e colocou assim, tome na sua mão, vá cuidar, cuide. Porque é minha e eu vou pedir conta a você. Isso. Então, me lembrou do texto, vai falando aí. Então, a gente precisa de ter esse cuidado com o rebanho do Senhor. Sim. Eu fui questionado uma vez que alguém chegou para mim falando algo, aí perguntou para mim, o que é que você quer? Eu disse, eu quero ser tratado como ovelha. Eu quero ser tratado como ovelha. Porque coisa ruim, coisa péssima, Thomas, eu colocar você em um determinado local e eu querer cobrar de você alguma coisa pela tua posição, sabe? Sim. Não pelo cuidado que eu tenho com você. Só que tem um outro lado. Que pela grande rebeldia que está tendo, a gente vai ter um grande problema lá na frente, se a igreja não for realmente abalizada pela palavra. E eu acredito que esses problemas já estão começando a surgir. Já estão começando, porque uma insurreição vai ficar patente diante da sociedade evangélica, onde você lá na frente não vai ter pessoas qualificadas, cheio do amor de Deus, que prega, que tem o conhecimento da palavra, para pregar a palavra e edificar realmente a igreja do Senhor. Mas pessoas que estão por aí edificando ao seu bel prazer, formando doutrinas, criando doutrinas suas. Não é a Bíblia. Essas pessoas precisam urgentemente se converterem. Elas não são convertidas. O convertido não pensa assim. O convertido ele não age assim. Ele pode até estar convencido de alguma coisa. Convencido de maneira equivocada, muito equivocada. O problema é que a vaidade já tomou conta, por isso que a vaidade é uma doença. A vaidade tomou conta já tanto do indivíduo que ele já não está mais apto a ser exortado. Quando ele é observado, quando ele é exortado por outros pastores, ou até mesmo por um irmão, tal, etc., ele não recebe, porque a vaidade já construiu uma armadura que a gente não consegue... E por causa disso, Thomas, as pessoas querem criar um caminho tipo fast food, sabe? Totalmente fora do contexto cristão. Ele está na igreja, já quer chegar já ao pastorado logo,
sem passar pelo caminho de servir, Sem passar pelo processo. de saber realmente o que é servir. Pastorear é servir. Sim. E as pessoas não querem passar por esse processo, mas já querem galgar, já estão de olho pela vaidade, já estão de olho na cadeira lá que está lá no palco. Um dia eu vou ser lá, eu quero ser pastor também. Já olha para o conceito honra de maneira equivocada. De maneira já problemática e doentia. Justamente. Hein, pastor? Sim, pois não. Não, eu ia trazer justamente o texto bíblico que respalda aí a fala do pastor Ezequias. Fernando, puder nos ajudar. Em João capítulo 21, o verso 15, 16 e 17. Olha que coisa interessante. Tá? Olha aí. A fala de Jesus, tá? Não é de outra pessoa a não ser Jesus. Diz assim: assim, após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro. Isso aí é muito conhecido entre E nós. aqui fala esse texto. bem direto nessa tradução que ele colocou. Depois de terem jantado, né? Para ficar bem claro para as pessoas. Ficar bem claro, né? É. E aí Jesus questiona Simão Pedro, filho de João, e pergunta: tu me amas mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus encarregou, já o designou para algo. E que algo é esse? Cuida, nessa minha linguagem aqui, King James diz, cuida dos meus cordeiros. Aí está dizendo como? Cordeiros também. Apacenta os meus cordeiros. Agora, tem tradução que diz meus cordeirinhos. Cordeiros de quem? De Deus. De Deus. O próprio Jesus disse, Isso. meus. É dele. Meus cordeiros. Aí ele não se deu por satisfeito. O problema é que os gritos dizendo, os meus. O pastor Robert costuma... Exatamente. Esse conceito de meu e de Deus é que precisa ser batido e definido. O pastor Robert costuma dizer, olha, meus irmãos, quando Jesus repete algo na Bíblia, pare para refletir. Pare para refletir. Porque ele está dando um sinal de importância ali. Isso. Mas aqui Jesus repetiu 3 vezes. Pela segunda vez, Jesus pergunta a Simão Pedro, tu me amas? Ele afirmou, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus, pela segunda vez, ele usa, na minha linguagem, ele usa já um outro termo, ele diz, pastoreia, e novamente, as minhas ovelhas. Pela terceira vez, no versículo 17, Jesus pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver perguntado, claro, qualquer um, né? 3 vezes, pastor? As outras 2 vezes não serviu, não? 3 vezes? Realmente, de fato, é um grau de importância para Jesus que a gente entenda isso. 3 vezes. Talvez esteja sendo uma pergunta para o Pai, outra para o Espírito Santo e outra para o Filho. Mas ele vai lá, ele se assegurou e disse, Senhor, tu sabes, conhece todas as coisas e sabes que eu te amo. E aqui na minha versão diz, comissionou Jesus e disse, apacenta as minhas ovelhas. Não há a menor possibilidade de nós termos alguma coisa ou algum grau de propriedade sobre absolutamente nada dentro do contexto do reino de Deus. Nada. Nós somos, por isso que eu quis lhe respaldar, nós somos servos e servimos a Jesus cuidando das ovelhas dele. É isso aqui que eu queria respaldar essa fala aí, que eu acho isso extraordinário. Você que está aí nos assistindo, você precisa entender isso. Se há algum pastor aí nos assistindo, ou ouvindo, ou não entendeu esse contexto aqui, eu espero que você entenda. Ou até mesmo alguém, Thomas, que está almejando chegar ao pastorado. Um jovem que está aspirando o episcopado. Entenda logo isso aqui, não é? Apacente o que não é seu, o que é dele, do Senhor. E o próprio Jesus, eu não peguei o texto ainda para me responder, o próprio Jesus disse que quem quiser ser o maior, olha só. Que sirva. Todos os valores, os princípios. Seja o menor, sirva. É nos servir. Não à toa, ele outorga 2 objetos aos seus futuros líderes, para que eles usem esses objetos e cuidem dos rebanhos. Bacia e toalha.
Esse daí foi algo extraordinariamente marcante Bacia da e história. toalha. E a gente não vê tantos pastores Não vê. pregando sobre isso, mas ensinando. Mas, pastor, eu quero ver, eu vi alguns já, graças a Deus. Eu não fui ainda um desses, eu nunca coloquei isso em prática e também não estou querendo dizer que isso é uma prática que deve existir para poder respaldar o pastor, não é isso. Mas essa instrução de lava-pés, esse ritual de lava-pés, foi uma coisa tão absurda, que o próprio Pedro, né, carrancudo, do jeito que ele era, ele não quis, ele disse, não, isso é uma pegadinha. Ele está me testando, me provando que é para ver se eu sou digno, eu não vou deixar lavar meus pés. E aí o que foi que Jesus disse, gente? Se eu não lavar os teus pés, tu não tens partes comigo. Pedro, se tu não deixar eu fazer aquilo pelo qual eu estou designado para fazer, não tem como você caminhar comigo se você não aprender esse princípio de serviço, de qual é o propósito, qual é o nosso papel, não tem como você caminhar comigo, meu É filho. tão claro, é tão É, simples, é né? transparente. Aí eu acredito que Pedro, não é porque a resposta foi tão imediata, ele disse, não, 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 pelo amor de Deus, não somente os pés, mas a mim por inteiro, Senhor. Então, é claro, é transparente. Se você não está entendendo assim, é porque não quer, é a vaidade tomando conta, é o princípio da honra doentia tomando conta, Isso. e você não pode se permitir que com isso aconteça. Agora, é um caminho perigoso quando a gente pisca os olhos, nós estamos lá dentro. Eu estou dizendo isso porque eu já estive lá. Com esse princípio de honra doentia. Eu já estive lá, Isso. de lá eu saí para nunca mais voltar. Me permitam, pastores, por gentileza, meu querido, 1 Coríntios 3,4. 1 Coríntios. Como Eita, diz- já vão logo levar uma cacetada Como de diz Paulo. pastor Napoleão Falcão, Paulo doutrina a matéria. Né? É. Olha, 1 Coríntios 3,4. Porque dizendo, é isso mesmo? Isso. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Em outra tradução diz assim, porventura não sois mundanos? Então, nós já presenciamos isso em ministério. Sim. Pastores em mesa dizendo assim, eu vendo o meu ministério porteira fechada, portanto. Eu já vi. Sabe os versículos que você leu aí? Eu já vi isso. É você pegar a Bíblia, rasgar, queimar assim, queimar, sabe? Eu não sei. É uma coisa maluca o que está acontecendo hoje. É maluco isso. É doentio. É doentio. É doentio. propriedade. É uma instrução que os indivíduos estão aprendendo já desde... Eu entendo alguns. Alguns eu entendo. Porque eles estão vivendo o erro acreditando que aquele erro é uma verdade. Eu realmente entendo alguns. Outros já estão no mau caratismo mesmo. Tem o entendimento da verdade e age de forma errada, propiciando mesmo seus interesses próprios. Outros realmente eu vejo que é por ingenuidade. Eu digo isso, sempre estou repetindo isso, porque eu vivi isso acreditando que tinha que ser daquele jeito e achando que aquilo dali era uma verdade e não era. Mas, pastor, Por isso eu preciso de outros pastores na minha vida. Por isso eu preciso ser exortado. mas parece bem. que tem ovelhas, pessoas crentes, que gostam dessa imposição dos seus líderes. Tem que estar ali com carrasco, com chicotada. Pá, bora por aqui. Tem que ser como eu quero. Tem que ser como... Aqui quem manda sou eu. Aqui eu sou o cara. E tem gente que gosta disso. Tem gente que gosta disso. aí nós Agora, isso tem um lado. O lado também dessas igrejas que surgiram, o neopentecostalismo surgiu. A era neopentecostal. Né? Com o desejo também, essa imposição, e vem com essas facilidades, e vem querer fazer as suas doutrinas, esse sectarismo que se levantou no meio do protestantismo, é para arrecadar. Então, ele cria suas doutrinas, da sua forma, do seu jeito, as pessoas gostam, as pessoas vão atrás dos movimentos, das promessas, receba, aqui sou eu, aqui tenho, aqui vou. E nada disso acontece. Por isso mesmo é que Jesus disse, cuidem das minhas ovelhas. E só se cuida com esse alimento aqui, ó, com Bíblia, com Isso, Bíblia. Isso. Jesus, eu estive aqui conversando com o pastor Robert, e eu queria tratar o problema com o pastor Robert como se fosse algo dessa era, sabe? Dessa geração. Aí o pastor Robert
puxou meu tapete, no bom sentido, é claro. Puxou, mas ele disse, meu filho, isso aqui acontece desde sempre. Desde sempre. Esse cuidado, por que Jesus disse cuide? Ora, se ele teve a preocupação e ressaltar ao líder que iria estar ali cabeceando a igreja, disse, meu filho, o conceito é isso aqui, ó. É cuide, é apacente, é proteja, é ensine. Né? Então, se havia essa preocupação, pastor, é porque havia também um ensino equivocado, o ensino errado, a ideia que leva à destruição, que leva ao abismo, que leva à ilusão, à frustração e o afastamento de Deus. Olha só como é que a mecânica funciona. Mas o senhor não falou no início que a gente recebeu esses ensinamentos errôneos. E isso vem lá da era renascentista. Muito, exatamente. Renascentista, onde a igreja imperava ali com sua forma. Depois foi que veio, vim até comentando com ele aqui, veio com a reforma, né? Os questionamentos o despertamento de Agostinho, começou, né? De Lutero. Isso. Aí começaram a questionar. Muitos líderes hoje não querem ser questionados. Não querem. Eles não querem aprender, não estão abertos para o aprendizado. Acham que já sabem demais. Né? Mas, pastor Ezequias, realmente, e falta uma preparação no campo. Falta uma preparação. Não sei se vocês já viram o processo hoje das bananas de supermercado. Hoje, hoje, já de muito tempo, a banana é colhida verde, levada para um tanque, onde tem uma solução química, Sim. Joga no tanque, no outro dia tira e já leva para o supermercado, porque no terceiro dia ela já está madura. Ah, é assim, é? É assim. Olha que legal. Então, há muito tempo que a banana não amadurece mais no pé. E esse princípio da banana hoje está nas igrejas, por exemplo. Eita, perfeito. Gostei dessa metáfora. Essa vai virar corte. Essa é digna de corte. Eu trabalhava com uma pessoa, ele era membro da igreja, sentava lá no banco da igreja. E ele saiu da empresa e 3 meses depois ele me liga. Pastor Marinho, meu querido, está trabalhando já? Não, estou trabalhando não, eu não vou mais trabalhar não. Vou depender da fé, vou viver pela fé. Ah, coisa linda, meu irmão. Mas o senhor pode pregar na minha igreja? Eu falei, como assim? Você tem igreja? Eu sou pastor agora. 3 meses que o cara tinha saído lá do nosso convívio, já era pastor. Não, tudo bem, eu vou, e agendou lá e fui. E quanto tempo ficou lá? 3 meses que ele havia saído. 3 meses que ele havia saído. Em 3 meses ele já... Galgou o pastorado. Galgou o pastorado, já é pastor. Fui na igrejinha dele e preguei lá e tal, e beleza. Acho que não deu 3 meses depois, recebo outra ligação dele, falou assim, o senhor pode pregar na minha sede? Hã? Uau. Como assim? O cara, em 6 meses, ele já era pastor-presidente, já tinha uma sede e tinha uma congregação. Então, é o processo da banana do supermercado. Cara, que comparação extraordinária é essa, né? Muito profundo. Que princípio de... É o que o pessoal do interior fala, amadureceu à base do carbureto. O carbureto é isso, é essa solução. Fantástico, entendeu? Fantástico. O pessoal do interior pega o cacho de banana, faz um buraco na terra, coloca lá, forra ela com casca de banana, coloca o carbureto embaixo, derrama água nele, ele começa a ferver, fica quente lá dentro. E o abafamento da banana faz ela amadurecer. Agora, não fica boa como ela é amadurecida no pé, no tempo. Então, aí eu deveria entrar. Nós, partindo do princípio de semente, de semeadura, o que é que essas bananas que amadureceram de forma precoce, elas vão produzir? Do princípio de desenvolvimento humano, que no caso já é a minha área. Elas vão produzir aquilo que elas são. Ou melhor, elas vão reproduzir aquilo que elas são. Então, muito provável que este indivíduo que galgou uma sede em 6 meses, ele seja modelo e exemplo para outros, que vão aprender que é assim que funciona. Lamentavelmente. Né? Que é assim que tem que ser. E aí o erro vai se repetindo, e vai causando todos, deixando um rastro de decepção, frustração. E aí entra naquilo que você falou, pessoas praticando a coisa errada e como você mesmo falou, que teve nessa onda, né? Exatamente, achando que era certo. Estão certas. Exatamente. Eu fui ordenado pastor com 29 anos de idade. Hoje eu tenho 42. E entendo que, ali naquele momento, aos 29 anos de idade, eu não estava pronto para ser pastor.
E o pastor Ezequias me conheceu, não somente estive pronto, não somente fui ordenado a pastor, como eu, movido por esse conceito de resultado, né, numérico, não qualitativo, de imediato já fundei uma igreja. O pastor Ezequias conheceu. Né? E ali eu exerci a função de pastor e carreguei sobre mim um fardo que eu não estava pronto para carregar. Não estava pronto para carregar. E eu confesso que faltou na minha vida pessoas para vir me exortar. Uhum. Porque hoje a gente tem medo, né? Os próprios pastores têm medo de tocar um no outro. Mas o problema também é esse, você falou, para mim, exortar. Nem todos querem ser exortados, não. Então, e aí causa no outro que está, às vezes, sendo tocado por Deus para exortar, porque Deus faz isso. É. Ele causa um receio. Diga, eu não vou falar porque o pastor vai ficar chateado, o pastor vai ficar triste. Por quê? Ele enxerga no indivíduo tamanha vaidade que não encontra acesso para uma exortação. Mas aí a gente já parte também para um problema geral da humanidade, né? Uhum. Porque, por exemplo, no verdade. trânsito hoje, alguém aceita que você corrija que o cara entrou e não deu seta para entrar à direita? Ninguém aceita. Da briga e da morte. Então, essa coisa mundana, nós não vigiamos enquanto igreja, e ela entrou e tomou conta. Pois é. Voltando agora Sim. ao assunto, gostaria de trazer mais outro texto. Eu acho que o podcast não vai dar tempo para a gente difundir tudo, é um tema muito... Não, nós temos um tempinho ainda, tenha calma, mas vamos lá. É um tema muito vasto, uma discussão muito gostosa, e espero que seja bastante proveitosa para quem está nos ouvindo. Lucas, capítulo 9, Fernando, por gentileza, versículo 23. É aqui que a gente derruba o humanismo. É aqui que a gente derruba todo esse conceito antropocentrista. Nem sei se estou falando a palavra certa, mas é por aí. Esse conceito de que o homem é o centro das atenções, de que o homem deve ser entronizado, honrado ao grau doentio, né? Nós vamos derrubar ele agora, pela Bíblia. Então, se você tem Bíblia em casa, pega ela aí. Se não tem, copia aqui da nossa tela aqui, que você vai ver aqui. Lucas, capítulo 9, verso 23. Jesus, mais uma vez, nos diz: se... Toda vez que eu pego a Bíblia e que eu vejo esse se, eu entendo e paro para explicar. Se é uma condição. Você quer? Então tem uma condição. Você quer? Tem uma condição. Só vai ser se cumprir a condição. Se não cumprir, não será. Uhum. E Jesus deixa bem claro. Se alguém desejar seguir-me, olha aí. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Nada se sustenta diante disso daqui. Não existe a possibilidade de eu entender outra coisa. É sim, meu filho, se você quiser ser cristão, se você quiser caminhar, se você quiser ser igreja, se você quiser caminhar de alguma forma, você tem que se parecer comigo. E a começar de mim, já me neguei, já me doei, já me ofertei. A começar de mim, já me anulei. Jesus teve um determinado momento que eu ainda não sei, não parei para ver onde está na Bíblia, mas é um texto bastante conhecido, que alguém chega para ele e diz: bom mestre. Não é? Ele para... Bom? Bom. Como assim bom? Nem ele aceitou, né? Bom, só... Gente, nem ser chamado de bom, a preocupação, a humildade, a simplicidade era tão extraordinária que... Como assim bom? Nós sabemos que Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Então, ele entendia como, do ponto de vista humano, entendia também dos conceitos do ponto de vista divino. E ele não aceitou, não é porque ele não era bom, é porque ele era mau. Né? Tu achou, foi? Aqui, ó, está em Marcos 10, 18. Oh, auxiliar poderoso Não, esse. ele está demais, Esse ele está daí demais. tá Parabéns, parabéns. Por que me chamas de bom? Não há bom senão um.
Que é Deus. Que é Deus. Agora eu pergunto, se ele não se vê como bom, é porque ele é mau? Não. Claro que não. O que Jesus estava travando aí era a hipótese de ser honrado além da possibilidade que nós devemos ser honrados. E que ele sabia que aqueles discípulos que estavam com ele, eles queriam palavras que massageassem Sim. e queriam que Jesus estivesse sempre atendendo às suas necessidades. E iria ter um momento que Jesus não ia atender. E ao ver Jesus olhando isso, já sabendo o coração deles, sabia que ia dizer, mas o mestre é muito ruim, rapaz, fez isso com a gente, rapaz. A gente está aqui, rapaz, sentado nessa grama, sem comer. Não é? Então, eles, não, vocês não vão entender, vocês vão me chamar de mal, nem toda hora eu vou ser bom. Não sou bom, então só um que é, né, que é Deus. Mas, Alex, aí volta o conceito que ele falou da banana. O que está faltando nos ministérios, na Sim. igreja do Senhor Jesus, é aqueles que desejam o episcopado ser ensinável, querer passar pela escola, pelo discipulado, pela preparação. Em contrapartida, as igrejas não estão oferecendo isso. Também. Não estão oferecendo isso. Aí as pessoas saem direto da bancada pela sua posição pessoal, social. O cargo sendo comprado, literalmente. Às vezes, até porque o camarada tem uma boa desenvoltura, uma boa homilia, aí já coloca ele. Essa discussão eu tive com o pastor Rinaldo. Com o pastor Rinaldo nós estávamos aqui conversando sobre os desigrejados. Sim. E aí a gente entrou na ideia, no campo das ideias, a respeito de que muitas vezes os líderes estão sendo levantados por suas capacitações e não pelo chamado. Não porque o pastor líder teve uma percepção espiritual, mas uma percepção mecânica e super mega natural. Ou seja, eu olho para esse indivíduo, vejo que ele tem uma capacidade de liderar e conquistar. A gente vê essa realidade muito forte nas igrejas em célula. Nada contra as igrejas de célula, acho um mecanismo super... Pode vir a ser um mecanismo super mega funcional e saudável. E saudável. Pode. Pode. Mas há algumas que têm uma inclinação muito grande ao crescimento numérico, uma preocupação. Então, levanta líderes que não estão preparados, mas simplesmente porque ele é um bom comunicador, simpático, carismático e capaz de influenciar pessoas. Pronto. Isso já seria o suficiente para poder levantar esse indivíduo a líder. Só que o indivíduo sequer tem um domínio disso aqui. Sequer. Você vai conversar com ele, ele é ótimo, realmente, de fato, para liderar, para conversar, simpático, carismático, conquistador. Mas a gente senta para conversar com ele sobre Bíblia, sobre história e etc., sobre teologia, pode ser a mais boba teologia que seja, como, por exemplo, a Trindade. Você vai conversar sobre isso, não tem fundamento, não tem base, não tem alicerce, não tem raiz, não tem nada. É um perigo, tanto para este indivíduo que foi levantado ali de se frustrar, se decepcionar e se perder, como para ele que está influenciando outras pessoas, porque uma vez líder, se torna ele um modelo, um exemplo. Se ele cai, quem está se espelhando dele vai junto. Efeito dominó. Então, isso é uma mecânica usada pelo diabo, sem sombra de dúvida. Verdade. Sem sombra de dúvida. Por que o diabo vai perder tempo com 20, tendo que trabalhar um por um? Se ele derrubar um, cai os 20 junto com ele. É óbvio. Então, esse zelo, essa preocupação em preparar líderes parece estar sendo hoje não está sendo hoje uma preocupação. Uma cautela. Essa cautela parece não estar sendo Mas eu tratada. vejo isso como pressa para que ministérios cresçam. Sim. Só isso. Então, Só isso. estamos mergulhados dentro da vaidade. Permanecemos aí dentro do conceito de vaidade. Essa vaidade é o que realmente, quando nos consome, para a gente sair de dentro dela, só o agir de Deus. Nós dois estamos sempre nos cobrando sobre ver a necessidade da igreja, do rebanho. O que é que o rebanho está precisando? Está precisando de Bíblia? Vamos Bíblia. Vamos Bíblia para o povo, porque é ela que vai conscientizar o homem do seu pecado.
Vamos mostrar a grandeza disso aqui, a fidelidade dessa palavra. É na Bíblia que tem cura, que tem libertação, que tem Justamente, salvação, aí tem tudo. Vamos mostrar para o povo a supremacia de Deus na igreja, para que o povo cresça, sabe, sabendo. Em graça. Em graça Conhecimento e e conhecimento, graça. justamente. Então, nós dois somos muito cobrados. A Igreja Redenção lá, meu irmão, não adianta chegar fulano do isso eu quero dar, receba! Deus está te dando uma chave, o povo não está nem aí, não. Não é verdade? Verdade. O povo não está nem aí. Se você não chegar com a palavra bíblica, Bíblia, para o povo se alimentar mesmo. Um amigo nosso esteve na nossa igreja agora há pouco e disse, pastor Ezequiel, parabéns. A igreja fica, ó, a gente pregando e vê a igreja lá, ó, como quem está. Manda mais, queremos mais. Como eu queria ter mais tempo para falar sobre isso daí. Pastor Alex. Essa questão Eu chamo Alex e chamo Thomas, que é Thomas Alex, aí eu misturo. Vai lá e vem cá. Mas fica à vontade, não me sinto bem com qualquer. Aliás, eu tenho 3 nomes. Pessoas me chamam de Tomás, a maioria me chama de Thomas, e aí alguns me chamam de Alex. Né? Ele, para ser. Quando ele disse onde ele chega, ele brilha, é especial. Aí ele chama dos dois, Thomas, Tomás, Alex. Bom, mas voltando aqui, talvez a gente volte a conversar, uma nova oportunidade. O contexto da pregação, a explanação bíblica é algo que está deixando de existir. Você pega um versículo, lê e versículo, às vezes 2, às vezes 3 versículos, que é para dizer que está lendo Bíblia. Meu irmão, aí começa a pregar e a falar sobre o que você pensa, sobre o que você acha, e conta uma história daqui, conta uma história de lá, mas não tem explanação bíblica. Não tem. Não tem contexto do texto, não tem história, não tem princípio de doutrina, de ensino, de nada. É um versículo que pode, às vezes, chama a atenção do pregador, que é um excelente comunicador, muitas vezes. Um excelente comunicador, uma presença de palco extraordinária, mas não tem explanação bíblica. Não tem. E assim, a explanação bíblica não tem ensino. Na maioria das vezes, pega os seus versículos, seus textos, para alimentar os seus desejos. Algum interesse ministerial, alguma coisa assim, somente. ou respaldar algum comportamento, ou alguma atitude que talvez em algum momento na Bíblia a Bíblia deixa em xeque. Né? Aí ele vai lá no texto isolado, pega o texto isolado, conspira ao seu favor a sua ideologia, a sua ideia, e destrói completamente, anula completamente a instrução bíblica. Aí é onde surgem as seitas, as heresias. Do princípio de heresia. Então, hoje, essa realidade de heresia é muito grande. Muito. É muito grande. E a heresia não vem por outro caminho, a não ser por aquele indivíduo que é despreparado. Isso. Não tem outro caminho. Ele fala heresia sem saber que é heresia. Porque isso pode nos acometer também. A gente pode. Por isso que nós precisamos sempre ter pastores em nossas vidas, mesmo nós somos pastores também. A gente pode ali desenrolar uma ideia equivocada. Eu sempre tenho a necessidade de ser pastoreado por ele. Eu sei que ele tem isso também, ele gosta disso também. Ele tem um dom muito lindo, ele tem a habilidade da... Ele tem um perfil de mestre. Pronto. Perfil de mestre. Ele é responsável pelo nosso seminário lá na igreja. Pronto, acertei. Nós temos o nosso capacitado na terça-feira, e eu ia dizer isso. Infelizmente, as pessoas não valorizam. Ensinamento bíblico vou para a igreja. A gente está estudando Romanos, capítulo por capítulo, certo? Então, mas eu quero dizer que ele tem essa habilidade de convidar para sentar à mesa. Eu acredito que faça isso porque o Senhor tem prazer nisso. Isso. Há uma alegria, há um regozijo. Pronto, E eu preguei isso aí que eu me identifico. Eu preguei domingo passado sobre as mesas. Que mesa você está sentando? Isso. Sabe? Então, é muito bom quando a gente senta à mesa e tem isso aqui, tem esse bate-papo gostoso, tem essa edificação. Só que devemos ter cuidado que em algumas mesas, em alguns momentos, vai ter também o Judas lá no meio.
E você vai lidar naturalmente e não vai se esquivar disso, porque vai ter sempre. Mas você precisa estar preparado, igual Jesus esteve, sabe? Então, eu preciso desse momento de ser pastoreado por ele. Todos nós precisamos. Às vezes ele brincando após o culto, PR, paz, viu? Boa noite, viu? Se tossir, liga para mim, se tiver gripado, liga para mim, brincando, né? Mas assim, é muito bom eu saber que no momento em que eu estou passando, que eu sou ser humano, eu tenho minhas falhas, eu tenho meus desvaneios, eu posso chegar e sentar, cadê você? Foi isso daí que faltou na minha vida. Faltou. Não é? Essa pessoa. É. Porque a gente não está bem o tempo todo. Não está bem o tempo todo. Nós não somos perfeitos ainda. Aquela reunião de segunda-feira é muito bom. Se todos os pastores que estão no nosso grupo valorizassem a importância, de estar sendo edificado um com o outro. Você veja a situação do nosso pastor Pedro lá. Né? Justamente. Passou e muitos não ficaram nem sabendo aquela situação que ele Justamente. passou. Né? Eu acho isso, pelo que eu vivi e pelo que eu ouço de testemunho, eu acho isso extremamente importante para que haja continuidade no nosso ministério. Não tem como andar sozinho, não, pastor. Tem não. É impossível, nós não temos essa capacidade de andar sozinho. Então, tem alguns que acreditam, estão caminhando sozinho aí, mas uma hora o fardo fica pesado demais. Eu sou, pastor, pela misericórdia do Senhor, o representante da Igreja Somos Redenção, ou na Igreja Evangélica Redenção. Estou ali há 15 anos, mas eu não me sinto o autossuficiente. E eu nunca enxerguei isso no senhor, viu? Amém, pastor. Amém. Nunca enxerguei. Eu não me sinto o cara, porque aqui sou eu. Não. Procuro estar no meu cantinho. Eu tenho minhas vaidades. Claro. De ir para a igreja, isso aqui é vaidade, isso aqui é vaidade, isso aqui é vaidade, Só vaidade. não é uma vaidade doentia. Eu digo para a igreja, irmãos, olha, eu uso o anel, me formei, não ganhei, não vou usar, não é para usar, mas isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. O senhor já lavou o banheiro da sua igreja? Ontem. Será que ele cometeu essa desonra? Né? Eu queria aproveitar e fazer essa pergunta para os líderes que estão assistindo. Fica à vontade. E que irão assistir o podcast. Você já lavou o banheiro da sua igreja? Ou não? É desonroso para você lavar o banheiro da sua igreja? Ou você é um líder à altura que banheiros não são lugares para que suas mãos entrem? Nós estamos, Thomas, em um prédio grande hoje. E ontem foi ensaio do louvor e estavam as irmãs da limpeza lá, limpando a igreja lá. E é muito grande, né, pastor? Nosso prédio, nosso espaço é grande. Quando eu vi aquilo ali... Vou conhecer dia 21 lá. Que bênção, que bênção. Dia 21, meu aniversário. Aí as irmãs estavam lá, limpando lá, uma lá na frente limpando, tomando conta dos banheiros, e estava o hall da entrada, e a outra estava lá na frente limpando. Fui lá atrás, fiquei incomodado com aquilo. Fui lá atrás, peguei um pano, peguei um rodo, peguei um pano, fui lá na água que ela estava também falando, e fui, ela veio de um lado de cá para cá, e eu vim do outro lado. Limpei. E aquilo não me desmerece em nada. Eu me sinto bem. Pelo contrário. De acordo com o que nós lemos aqui, de acordo com nós temos como instrução bíblica, a honra está no servir. No servir. Agora, Thomas, é de mim. Eu fui espontâneo. É verdade. Eu estou aqui para lhe respaldar. Eu não vejo uma coisa de que sou pastor e tenho que ficar sentado aqui, só mandando, só vendo. Irmão, está sujo ali. Ali está sujo, ali ficou uma mancha. Ali. Não, eu vou fazer. É de mim isso. Eu vou aproveitar, nós temos um tempo ainda, contar algo que eu fiz. Eu já estava começando a caminhar mais saudável, né? Mas ainda à frente da igreja, da Caminho do Reino lá, em Mangabeira. Sim. E aí eu estava ali naquela guerra, trabalhar e pastorear. Né? Nunca tive a oportunidade de ser assalariado. Não porque eu discordo disso, mas porque realmente a igreja não tinha condições. Sim. Né? E aí, determinado domingo, não foi dia de semana, determinado domingo, eu cheguei na igreja, não tive tempo, trabalhando, muitas vezes até viajando, e corria para casa e me arrumava,
de maneira, não vou ter tempo para difundir esse problema, de maneira irresponsável, pegava um conteúdo, lia por 10 minutos e iria pregar. Claro que a gente sabe que ao longo dos anos a gente tem capacitações de pregar um tema, de falar a respeito de um tema sem ter que estudar por dias. Né? A gente sabe que isso é possível. Mas também é possível cometer algumas deslizes e irresponsabilidades. Né? Eu me sentia mal por isso. Mas nesse dia foi assim. Quando eu cheguei na igreja, foi um dia atípico, isso nunca tinha acontecido. A igreja estava suja. Estava suja. Eu via sujeira de poeira nas cadeiras, eu via sujeira pelo chão, na frente da igreja. E olha que nesse dia eu não fui nem conferir o banheiro, porque se eu fosse conferir o banheiro, muito provável, estava daquele jeito. Começou o culto, teve o louvor. Eu não estou dizendo que é para você fazer isso, não estou instruindo isso, ensinando isso, estou dizendo que foi algo que eu vivi e que eu fiz. E inclusive, levei muitas pedradas porque fiz isso. Quando chegou na hora da palavra, da pregação, que era a minha participação, eu falei com a minha mãe, que o senhor conhece, eu disse, vá lá na salinha das crianças, que é onde tinha o banheiro também, traga todas as vassouras, todos os rodos, os baldes, os detergentes, traga tudo. Ela ficou lá só esperando o meu comando. Eu disse, gente, olhe para a igreja. Aí, nesse momento, se eu tivesse com a Bíblia aberta, eu já estava fechando. Eu li o texto, tá? Só fiz ler o texto. Vocês estão vendo a igreja do jeito que está? Se vocês levantarem, provavelmente tem uma marca de sujeira na roupa de vocês aí. Olha lá à frente da igreja como está cheio de folhas disso, folhas daquilo, tal, etc. Sabe o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos adorar a Deus hoje, limpando a igreja. E aí, eu encerrei o culto ali e arregacei as mangas, arregacei a calça e nós fomos todos lavar a igreja naquele momento. Todos, abre aspas, porque houve alguns, certo? Tomado desse espírito de Vaidade, de grandeza. de grandeza, disse, não, eu não vim num culto de domingo para poder lavar chão de nada. Gastei meu perfume, Gastei, me minha roupa. arrumei aqui, eu vim para ouvir a palavra de Deus. Tem palavra de Deus mais contundente do que ensinar o ato de servir? Nós vimos aqui. E nós ali, naquele domingo, foi a única vez que eu fiz isso. Eu até confesso que fiz porque fiquei chateado. Fiquei chateado de caramba, não posso contar com as pessoas nem para me ajudar nesse sentido, então vamos ensinar o que é servir. Agora, eu não dei ordens para servir. Eu fui o primeiro. Tem mais, eu ainda disse que quem quiser ir embora para casa, fique à vontade. Mas eu vou lavar a igreja. Eu sempre entendi que liderança era isso. Eu vou lavar a igreja. Porque não tem condições de a gente estar na igreja desse jeito, não. Sabe quantas vezes, isso foi logo no início. Sim. Sabe quantas vezes eu cheguei na igreja e encontrei a igreja suja novamente? Olha aí, tá vendo? Nunca mais. O exemplo, nunca aconteceu. O exemplo. E eu nunca sequer pedi novamente para alguém fazer aquilo. Então, existe realmente a importância da gente entender como é o conceito de liderança e a honra no servir, e não no ser servido. Eu acho muito lindo, Alex, quando a gente está na igreja em um culto e vem pessoas visitar, como já foram visitar a nossa igreja, com criança, e a criança não está ambientada com o local. E toda criança vai estranhar. E quando aquela mãe está ali com aquela criança, alguém da igreja, uma obreira, uma irmã ali, pega aquela criança e vai ficar ali com quem diz assim, vá cultuar e eu vou cuidar do seu filhinho. E aquela irmã fica ali, lá atrás, em pé, com o filhinho da irmã que chegou, para que a irmã tenha a oportunidade de estar aprendendo ali da palavra. Sim. Sabe? Mas é isso que você disse. Nem todo mundo tem esse sentimento, esse espírito de servir, de abdicar um pouco, sabe? E mostrar pelo seu exemplo. Abdicar, que eu digo assim, eu não vou deixar de aprender aqui, mas como nossa irmã está nos visitando, vou ficar com o filhinho dela aqui, para que ela fique à vontade. Ela está sendo igreja. Não é, justamente. O antropocentrismo, ele busca ganho, ele busca lucro. Isso. Sim. Pessoal em tudo. Há 3 meses atrás, eu perdi meu pai e
ficamos a madrugada toda lá no velório e já o dia amanhecendo, meu irmão, um dos meus irmãos recebeu uma ligação e a pessoa falou, bom dia. Ele estava ao meu lado e ele disse assim, não, eu não tenho nada para comemorar hoje. Eu estou tendo um péssimo dia, porque minha conta está zero e eu estou aqui no velório do meu pai. Já já vou enterrar meu pai. E ele foi super mal educado com aquela pessoa que ligou. E quando ele desligou, ele virou para mim, logo para mim, falou assim, tá vendo que desaforo? O cara sabe que meu pai morreu e ainda tem o destempero de me dar bom dia. Não é não? E eu falei, eu estou tendo um dos melhores dias da minha vida. Eita. Porque eu estou tendo a oportunidade de enterrar o grande homem da minha vida, meu pai. E lamento muito a forma que você enxerga tudo isso. Então, isso chama-se antropocentrismo. Você só querer, no seu dia a dia, na sua vida, ganho, lucro. Lá vai a igreja, eu não me vesti, eu não me preparei para sair de casa para isso. Eu não estou tendo nenhum lucro nisso. E, infelizmente, é assim que caminha a humanidade, infelizmente, que a igreja também, parte dela, não vou generalizar, mas parte dela está caminhando. Mas louvado seja Deus, que a igreja saudável, ela permanece de pé. Amém. A igreja que entende o conceito de servir, o negue-se a si mesmo, carrega a sua cruz, permanece de pé. Não tão somente a igreja, como seus líderes também. Isso. Nós estamos repletos de bons pastores, pastores bíblicos, pastores que prezam pela instrução raiz. A raiz da igreja é isso aqui, ó. É a raiz da igreja. Tem alguns que estão enraizados. Outros estão fazendo o que eu não sei, eu não entendo, não consigo conceber a ideia do que passa pela cabeça deles. Mas quem vive o cristianismo raiz, que hoje nós estamos usando essa nomenclatura, né? Eu sou raiz, ela é Nutella, Nutella raiz. Então, se você quer ser um crente raiz, um cristão raiz, aqui é o princípio, é a raiz de tudo. Fora disso aqui, como diz o nosso grande líder Paulo, o que tirar e o que pôr é maldição, é anátema. Então, tirou, quer o conceito de heresia, meu filho? Quer entender o que é heresia em 30 segundos? O que tiver a mais ou o que tiver a menos fora disso daqui é heresia. E é maldição para a sua vida. Você vai ser destruído, você vai caminhar para uma ilusão, para uma mentira que vai destruir você. Bom, pessoal, vamos para os momentos finais. Eu ficaria aqui sem sombra de dúvida mais uma hora. Sem sombra de dúvida, ficaria aqui mais uma hora. Muito gostoso estar aqui com vocês. Antes que eu me esqueça, eu queria já agradecer. Pastor Ezequias, muito obrigado por ter vindo, por ter sido esse amigo que sempre foi. Sempre atendendo o chamado, sempre estendendo a mão, sempre pronto para conversar. Lembro de muitas conversas que nós tivemos ainda de Facebook. Né? Eu nem congregava contigo, não fazia parte da equipe, não fazia parte da igreja, não fazia nada, mas ele estava ali conversando comigo. Sabe o que é isso? É visão de reino. Isso é visão de reino. Então, pastor Marinho, prazer em conhecê-lo. Muito feliz em saber que o senhor está por ali, caminhando ali. E muito obrigado também por ter vindo, por ter compartilhado um pouco da sua sapiência aí. Né? Eu realmente vejo o senhor um professor, um mestre. E nós estamos precisando de pessoas assim no campo, tá? Vou passar a palavra para vocês. Pastor, o senhor fale aí de dia de culto, de programação, do seu aniversário, fale o que tem aí pela frente, aí, que dá tempo das pessoas assistirem e ainda irem para o aniversário. Para o aniversário, a gente estamos preparando um culto em ações de graça. O tema tem tudo, porque você falou aí sobre raiz, né? Crente raiz. A gente está resgatando com um culto, vai ser um culto retrô. Um culto retrô com músicas. Eu vi a arte, Você viu? Achei interessante. Com músicas bem antigas, né? Música bem antiga. Ontem teve ensaio ontem. E eu estava dizendo para o pessoal que seja tudo para a glória do Senhor. Que não venha estar me massageando, porque eu não quero, nem preciso disso e nem quero isso. Mas o senhor não vai entrar assim num tapete vermelho? Eita, não vai ter não esse momento? Vai não. A gente não tem isso, sabe? Eu detesto essas coisas, Então, eu quero pedir a Deus, eu digo sempre na igreja, o dia em que a nossa igreja chegar a um patamar de ser uma igreja grande, que todos queiram cobiçar a estar lá nela, eu quero continuar o mesmo, Ezequias. Eu quero ser o mesmo. Entendeu? Então, Thomas, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, meu irmão.
por esse amigo, por essa consideração. Estamos ali na Somos Redenção. O nome é Igreja Evangélica Redenção, mas para ficar mais simplificado, nós colocamos Somos Redenção. Ali nos bancários, na rua lateral do Extra Mercado, entre o Extra e o Zoonose, terminando o muro do Extra, é a nossa igreja ali, o nosso prédio ali. E estamos ali na terça-feira com um culto chamado, o culto de ensino, né, um seminário, Capacitar, é gratuito, está aqui o nosso, né, professor, e eu estou ali ajudando ele ali. É aberto para todos. É aberto para todos. Sim. É aberto para todos. Na quinta-feira, nós temos a Quinta do Clamor, onde a gente faz a cada quinta um culto diferente. Sim. Culto administrativo, onde a gente está prestando conta, culto dos ministérios, onde separamos cada ministério em um determinado local para que cada um discuta o que está dando certo, o que vai ser, o que fez, o que vai Como fazer. melhorar, né? É. E no domingo, sim, terça e quinta, às 19h30. Nosso culto não passa das 9 horas, das 21 horas, certo? E no domingo, às 18 horas, o culto de celebração que há em todas as comunidades, em todas as igrejas, lá na Somos Redenção, às 18 horas, nosso culto. Dia 21, como ele falou, né, vai ser o nosso culto em gratidão ao Senhor pelos meus 59 anos de idade. 19? O quê? 59 mesmo. Estaremos celebrando ao Senhor em um culto, trazendo a memória, e a gente vai fazer, o culto eu e minha esposa, 112 anos de evangelho. Eu não entendi esse 112. Porque somando, É somando. A minha idade é dela. Nós somos filhos de berço evangélico, né? É como eu. E ela. Então, eu nunca tive, e graças a Deus, o prazer de estar experimentando as coisas lá fora, sabe? Sempre fui criado... Nunca caiu nessa ilusão, né? Não. Ah, eu caí. E tive oportunidade, sabe? Fui lá, caí e entendi que é tudo ilusão, é tudo mentira. Ilusão, né? Nada constrói ali, só destrói. Meu pai tá vivo, um evangelista lá na cidade de Mataraca, na Assembleia de Deus, me educou, não só a mim, mas os 13 filhos dele, o caminho do Senhor. Aí, assim como meu sogro, trabalhei um tempão lá do meu sogro foi um grande homem de Deus, um patriarca na minha vida, que me deixou um grande legado na minha vida, e ele disse que na formatura da minha esposa e ordenação ao pastorado dela, ele fez o papel de entregando o cajado, passar o cajado. Um ato profético. Foi. Assim. E foi um momento muito... Isso me emociona, porque ele disse uma palavra seguinte, entregou o cajado para ela, disse, esse cajado não é para bater nas ovelhas, mas para conduzir. E minha esposa recebeu dele, foi um momento muito emocionante, não sei se eu tenho mais essas fotos no Face, mas ali a gente recebeu dele essa herança ministerial. O meu sogro era muito de servir, mas servia mesmo, do jeito dele, né? Então, hoje eu estou ali, pela misericórdia do Senhor, ministrando na Somos Redenção, servindo. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um que estão ali conosco, toda a liderança da Redenção, a minha amada esposa. Que Deus abençoe todos vocês, o meu carinho, a minha gratidão a Deus. E, Alex, parabéns por esse podcast, Bíblia Podcast, está sendo de muita valia. E você que recebeu o convite, rejeita não, tá? Vem para cá. Pastor Marinho, fica à vontade. É só agradecer a você, Thomas, pelo convite, prazer em conhecê-lo. E agradecer também ao pastor Ezequias, que me estendeu o seu convite. Lutamos por você, viu? Foi, né? Foi, pastor? Esperando a resposta, o homem respondeu, cadê o amigo? Respondeu. Mas que bom que a gente pôde ajudar. A ideia é essa, ajudar. Tá, certamente foi um dos melhores bate-papos aqui. Eu tenho lutado para trazer mais de uma pessoa, né, mais de um pastor aqui, justamente para descaracterizar o ato de entrevista. Não quero entrevistar ninguém, eu quero conversar. Se eu tiver que ensinar, eu ensino. Se eu tiver que aprender, eu também aprendo, né? Não há ninguém que saiba tão pouco que não possa ensinar algo, nem ninguém que saiba demais que não possa aprender. Isso Como eu diz aprendi o muito jovem. Somos eternos aprendizes. Né? Somos. Eu
eu tenho lidado, uma das minhas principais telespectadoras, digamos assim, é a minha avó. Eu não sei se ela já completou 90, mas se não completou, está bem perto de completar 90. E ela ouve minuto a minuto desse podcast, e quando termina de ouvir, ela vem para o WhatsApp conversar comigo. E ela, com quase 90 anos, ela diz: olha, foi muito bom, eu aprendi aqui, aprendi ali. E até mandar um abraço para ela, porque eu sei que ela vai assistir, né, esse podcast aqui. Mandar um abraço para minha avó Genilda, que é um dos grandes exemplos da família. Um dos grandes exemplos da família. E ela está me dando um outro exemplo agora, nesse momento, mostrando que uma pessoa de 80 e poucos, quase 90 anos, ainda é possível aprender. Que bom. Né? Coisa linda. Então, o meu objetivo é esse. Eu não tenho um objetivo, e Deus é testemunha disso, de construir um canal no YouTube para, como é que fala? Monetização. Né? Se isto acontecer, glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Mas o meu, pelo conteúdo que vocês estão vendo nosso aqui, o meu objetivo é aqui. É difundir isso daqui. E trabalhar, porque eu sei que está faltando. Está faltando muito esse tipo de trabalho. A gente vê muita coisinha. Tem gente que falou para mim, pastor, vou aproveitar aqui meus últimos minutos, tem gente que falou para mim: olha, meu filho, você tem que pegar uns temas que dá mais treta. Eu disse: como assim, meu querido, dá treta? Eu quero dar treta no capeta. Eu quero que o capeta fique com treta comigo. Não é não, você tem que pegar um calvinista e um arminiano que aí... E comece a ter... Que né? venha mesmo, que venha, né? Que venha, claro, mas nada de treta. Sim, né? a Treta, intenção não é essa, né? Pelo amor de Deus. Aí me sugeriram: olha, você tem que ir... Aí deu até o nome de um pastor coach muito famoso aí, que eu nem vou dar o mérito de dizer o nome dele. Fala não. Você tem que pegar, se você quiser fazer sucesso... Olha o resultado. Se você quiser resultado, se você quiser fazer sucesso, eu vou dar um conselho a você. Pegue a rede social do coach fulano de tal, veja que ele trabalha 2 tipos de tema e comece a entrar nesse tema. Tá? E eu ouvindo. Ela estava até aqui, uma senhora estava até aqui me dando esse conselho. Eu respeitei, claro, dando, né, tendo bom senso, uma postura. Diga: legal, né? Está aqui o meu coach. Está aqui o que eu tenho que falar, está aqui o que eu tenho que discutir, está aqui o que eu tenho que aprender, está aqui o que eu tenho que ensinar. Não tenho que me preocupar com coach, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Eu acredito que se todo pastor que vier aqui, como eu já fiz, coloquei durante a semana o link no nosso grupo, pedindo para que o povo venha se inscrever, né? E eu vi. E sempre está assistindo, né? Sim, ajuda bastante na questão de se inscrever no canal, de curtir. Mas, Alex, para encerrar assim também a minha fala, eu quero agradecer ao pastor Marinho por ter me atendido, né, com o convite que estendi através de você para ele, e agradecer pela amizade do pastor Marinho, de estar caminhando comigo lado a lado. E ele saiu do Bessa, ele mora no Bessa. Meu carro quebrou. E ele disse que iria me pegar. Eu disse: não, vai ser contramão por você. Então ele disse: não tenha benção, como foi que você disse? Não há benção que... Uma vitória sem esforço. Sem sacrifício. Sem um sacrifício. Então foi nos bancários, me pegou para a gente vir junto, né? Então, assim, Deus abençoe o pastor Marinho. Muito obrigado. Amém. Viu? Sou muito grato a Deus, meu irmão, pela sua vida, por estar junto comigo nessa caminhada de servir no reino do Senhor. Amém. Glória a Deus. E você que ainda está aí nos assistindo, teve essa ousadia de ficar essa 1 hora e alguns minutos conosco aí. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, curta, compartilhe. Sabe por quê? Porque isso ajuda a criar uma engrenagem nos algoritmos do YouTube, e você que está aí pode nos ajudar a que este tipo de conteúdo alcance outras pessoas, né? Então, é uma grande contribuição, tá? Não temos aqui Pix hoje no momento para nada, não. E nem penso em colocar isso daí, até mesmo porque esta porta que foi aberta por Deus. E nós não estamos precisando de dinheiro para desenvolver esse trabalho aqui, porque Deus abriu a porta, pastor, aqui de maneira... enfim, não vou entrar no mérito da questão, senão vamos falar muito mais tempo. E vou terminar minha fala aqui, como sempre termino para você. Se você foi tocado de alguma forma, certo? Com esse conteúdo aqui, com os demais conteúdos do nosso canal, e você que está afastado, ou você que nunca caminhou na visão da igreja, eu vou dar o conselho final para você. Procure, perto de você, uma igreja mais próxima à Bíblia,
não mais próximo da sua casa. Se tiver uma próxima à sua casa e que seja bíblica, amém. Se não, contenha-se e a buscar, motive-se a procurar uma que esteja próxima da Bíblia, porque aqui é a cura que você precisa, é a libertação que você precisa, é a salvação que você precisa, está tudo aqui. E se você quiser aprender ainda em casa, embora eu não recomende você estar preso, detido à sua residência, nós estaremos aqui pelo menos com um podcast por semana. E você pode aprender de graça como a graça. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.